Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz do nosso Senhor Jesus estejam com você. Queridos, hoje eu quero refletir com vocês uma história que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, para trazer um pouco de esperança para o nosso coração. Eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 30, que diz assim: Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Irmãos, esse apenas esses versículos que eu li aqui, eles fazem parte de uma narrativa do evangelista Lucas sobre os discípulos de Emaús. Os discípulos estavam profundamente entristecidos após a morte de Jesus, o que é perfeitamente compreensível, já que Jesus conviveu com eles, Jesus andou com eles, Jesus apacentou, ensinou. E aí daí nós vemos que os discípulos estavam profundamente entristecidos, as mulheres já haviam contado para os discípulos que o anjo havia aparecido a elas, que elas tinham ido ao túmulo, o túmulo estava vazio, e o anjo contou a elas: Por que procurais entre os mortos quem vivo estás? Daí nós vemos que os discípulos não deram crédito a essa experiência que as mulheres tiveram. E, portanto, estavam entristecidos além da morte de Jesus, estavam entristecidos porque não viram a tal ressurreição que Jesus disse que haveria ao terceiro dia ter acontecido, de modo que eles estavam profundamente frustrados. Daí Jesus aparece, enquanto eles estavam indo para Emaús, alguns dos discípulos, Jesus aparece a esses discípulos, caminha com eles, mas eles não o reconhecem. Daí quando Jesus no meio do caminho explica as Escrituras, explica o Antigo Testamento, e para fazer sentido a história da ressurreição, daí quando Jesus parte o pão que está com eles à mesa, eles o reconhecem e logo Jesus desaparece. O que nós podemos trazer para a nossa história, para a nossa existência, essa caminhada dos discípulos a Emaús? A caminhada, esses discípulos de Emaús, somos nós, na caminhada da vida, no discipulado com Jesus. Porque muitas vezes nós estamos num caminho da vida profundamente entristecidos, abatidos pelas mais diversas circunstâncias, pelas mais diversas situações pelas quais nós, seres humanos, passamos aqui na nossa experiência terrena. De modo que, às vezes, nós estamos sem esperança, estamos abatidos, estamos com tantos sentimentos no nosso coração que nós não conseguimos reconhecer a presença de Jesus, o amor incondicional de Deus Pai para conosco. Nós ficamos sem nenhuma sensibilidade a esse amor. Então nós vemos que Jesus estava ali com eles e eles não reconheceram, apenas o reconheceram no partir do pão. E depois logo que Jesus apareceu, eles disseram: não é que queimava o nosso coração enquanto ele nos explicava, porque as palavras de Jesus não são apenas palavras de amor, mas são palavras que queimam o nosso coração, porque animam a nossa existência para que nós possamos prosseguir em frente, para que nós possamos continuar, porque obviamente nós estamos vivendo um período extremamente delicado, um período de pandemia, um período muito triste, muito delicado na história da humanidade, mas as palavras de Jesus queimam o nosso coração no sentido de que Ele é conosco, no sentido de que é possível ter esperança, porque a morte não tem a palavra final, aqui como foi com Jesus, e as circunstâncias negativas da vida, as circunstâncias pelas quais passamos, não serão eternizadas, e elas não têm a palavra final na nossa existência, porque a vida ela é cíclica, e aqui nós vemos que Jesus trouxe esperança para o coração dos discípulos, porque embora Jesus tivesse dito que ele ressuscitaria ao terceiro dia, os discípulos estavam profundamente desanimados. Então, às vezes, na caminhada da vida, nós nos encontramos tal como os discípulos, mas as palavras de Jesus ecoam o nosso coração para nos animar, para nos impulsionar, como Jesus disse no Evangelho de João:
Tende bom ânimo, tende coragem, porque eu venci o mundo. Então, as palavras de Jesus nos exortam e nos encorajam a lutarmos, a sermos resilientes, a sermos perseverantes nesse caminho do discipulado, nesse caminho da vida que é caminhar com Jesus. Não é um caminho de flores, não é um caminho de facilidades, não é um caminho que tudo dá certo, um caminho que é só vitória, mas é um caminho que nós temos a plena certeza e convicção de que Jesus vai conosco e que nós possamos procurar ver a sua doce presença, sentir o seu amor no partir do pão, nos gestos mais simples que Jesus nos oferece aqui na nossa vida. Meu querido e minha querida, eu espero que essa mensagem tenha trazido um pouquinho de esperança para o seu coração, que as palavras de Jesus queimem e ecoem no seu coração nesta semana e por toda a sua vida. Uma boa semana, até a próxima.